Então, pessoal, boa noite. Essa live foi bem movimentada, né? Várias perguntas, várias pessoas com bastante curiosidade, porque hoje vamos falar sobre os mistérios das cartas terapêuticas. E desvendando esses mistérios, né, com o Fábio Dantas, que ele está há muito tempo nessa jornada das cartas. Há quantos anos, Fábio? 12 anos já. 12 anos. Ele é terapeuta quântico e ele trabalha com diversas terapias holísticas, assim como as cartas terapêuticas, né? Com tarô, com os oráculos, Exatamente. com os baralhos. E ele vai poder explicar um pouquinho de cada diferença de cada um deles. Lembrando que Fábio Dantas, ele é parceiro da Rede Ser Integral e mais uma vez a gente vem com o objetivo de trazer um pouco, né, de conhecimento para que muitas pessoas conheçam mesmo o que são as cartas antes de julgar. Porque a maioria das vezes, o que é que acontece? As pessoas falam, carta é isso, carta é aquilo, a cartomante é cigana, não sei o quê. E às vezes não sabe o que realmente é e esse universo belíssimo mesmo que a carta tem. E o ditado das cartas é que as cartas não mentem jamais, né? Então, o que é que seria, Fábio, essas cartas terapêuticas? Você pode dar essa introdução? Sim, aí, enquanto as pessoas chegam? Boa noite a todos e a todas. Eu trouxe aqui diversas cartas, Bia, inclusive as cartas terapêuticas ou as cartas egípcias ou o tarô de Marsella, como queira chamar, as cartas ciganas, ela remonta desde o Egito, onde a gente tem nas cartas egípcias algumas fotos, lâminas que foram tiradas inclusive das paredes desses monumentos e que os reis, os imperadores, até os próprios padres, eles utilizavam na época de guerras, na época de tomar decisões, na época das colheitas. Eles chamavam os oráculos, que eram aquelas pessoas que vinham, os escribas, eles vinham e tiravam as cartas, os próprios sonhos mesmo que tinham, né, desvendado por meio das cartas. Então, pode estar associado ou não à religiosidade. Aí você perguntou antes, né, Bia, se precisa estar ligado à religião, à crença. Não, em que pese algumas religiões, elas utilizam também, a parte espiritualista usa, com os seus guias, mentores, mas você pode aprender, porque é uma técnica. Existe o sentido divinatório e o sentido terapêutico também. Aqui, por exemplo, Bia, eu trouxe um modelo para mostrar a você de cartas egípcias aqui. Veja que interessante. Caramba, essa eu não conhecia. O que eu conheço é apenas as cartas essas, né? De... Como é o nome delas? Marsella, o tarô de Marsella. Tarô de Marsella. Isso. E conheço um pouco mais dos orixás, né? Certo. Pérola dos orixás. Pérolas dos orixás, que é do Agos de Aruanda, esse daqui. Então, esse é um jogo de 36 cartas aqui também, interessante, que traz os elementais, traz as forças da natureza, trazem bem outras questões. E esse aqui eu deixei para a noite de hoje, que vamos trabalhar o mitológico. Sim. Então, essas cartas que eu trouxe aqui, tem o da Renascença, tem o do Leonardo da Vinci, tem vários. Eu mesmo tenho uma coleção de mais de 20 jogos de cartas também. Existe, quando você chama de tarô, é porque tem os arcanos maiores, que é aquela carta... Os 22 cartas que são os arcanos maiores. O que são arcanos? Isso. Arcano significa segredos. Então, os segredos que estão embutidos aqui dentro e que quando você pega uma carta, Bia, por exemplo, tira uma carta aqui para as pessoas verem como é. Você entra no campo mórfico aqui e nós captamos a sua energia e você tirou a temperança. A temperança mostrando que é o momento de você... colher aquilo que você vai plantar, que você plantou ao longo do ano, que está chegando nesse final de ano, e como a própria carta temperança diz, é o momento de você temperar tudo, tanto no relacionamento afetivo, nas finanças, é um momento de introspecção e de colheita de frutos. Perceberam? É bem simples, né? A gente vai, faz a escolha da carta e a partir dela vai sendo dita. E que muitas vezes né? As pessoas acham que precisa ter uma incorporação, ou precisa ser algo religioso, eu preciso frequentar algo, enfim, acreditar em algo para poder ir até as cartas. E não, né, Fábio? Não. Você pode fazer um curso ou você mesmo pode ir para um tarólogo, exatamente. Enfim. Os próprios jesuítas, quando vieram aqui para o Brasil, eles usavam as cartas mais
não era com vínculo religioso. Eles usavam para saber, como eles chegaram aqui ao Brasil, né? Então eles precisavam saber em que campo estava pisando e eles utilizavam mesmo com fins de consultas. Porque cada arquétipo desse aqui, cada carta, ela vai ter um símbolo e a partir desse símbolo você vai identificar o sentido divinatório. O que é divinatório? Aquilo que está prestes a acontecer no campo das infinitas possibilidades, Bia. Porque o que são as infinitas possibilidades? É aquelas situações que podem aparecer na sua vida, mas que você tem o livre arbítrio para decidir. Então, a partir do sentido divinatório, vem o sentido terapêutico da carta. De repente, aqui no campo da saúde, aqui eu estou usando a mandala, vem dizendo aqui que você pode estar sujeito a um problema nos seus rins, então orienta que você beba mais água, orienta que você tome um chá, entendeu? A depender de cada carta no âmbito da saúde, do amor, da espiritualidade, das finanças, você vai ter uma resposta para o cuidado que você vai ter para essa determinada situação. É bem interessante, então, né, Bia? E assim, é muito interessante porque quando você fala assim e aborda esse tema, sai um pouco dessa questão que as pessoas acham que vai ser a decisão da vida delas. Exatamente. Né? E aí entra em outro campo. É você colocar a responsabilidade no outro. A responsabilidade nas cartas. Sendo que a responsabilidade é nossa. Então, eu acredito que as cartas, né, como eu já fui para várias consultas com o Fábio, acredito que as cartas elas vão vir muito mais para dar uma sugestão e não para dizer que vai acontecer agora isso na sua vida. Não existe erros nem acertos, apenas as possibilidades e você pode desviar o percurso. Como você vai desviar? De acordo com o seu, como é que diz? A sua mudança de rumo da sua vida. Então você decide não ser mais daquele jeito e mudar a sua trajetória. Sim. Às vezes é um relacionamento que você vem e na carta do casamento ela mostra uma carta da morte, aí a pessoa pensa que vai morrer, mas não é. A morte é renovação, é transmutação, é mudança de paradigmas. Então de repente você percebe que o seu relacionamento não está tão legal, mas você pode salvar o seu relacionamento. Você não precisa acabar. A carta da morte necessariamente não quer dizer que você vai se separar. Então você tem que dar a visão terapêutica daquela carta. Mostra que se você renovar o seu casamento, você pode voltar a ser feliz daquele jeito que você era e só depende de você. Veja como é interessante. Você chega numa encruzilhada e a carta te diz assim, vai seguir para um lado ou para o outro e você vai ser o dono da resposta da sua vida. Sim, perfeito. Não é isso? Agora, existe algum tipo, né, no seu consultório, já existiu alguma pessoa que você viu que estava... Porque assim, muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, já pensou, eu vou e disse que eu vou morrer. Não, existe isso mesmo. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou para as cartas de Fábio porque eu acredito tanto nas cartas e o que ele fala, porque se ele disser que eu vou morrer, aí eu digo assim, e se ele disser que você vai morrer, porque todo mundo vai morrer, né, gente? Então, todos vão morrer. Mas não se preocupem, não vai ter isso, não vai falar tragédia, muito pelo contrário, é o aconselhamento. Sabe aquele conselho de avó, de avô? Então eu considero o oráculo das cartas, como o das runas também, como tem os búzios, existem vários oráculos e que são respeitados porque eles nos ajudam, eles não nos prejudicam. Eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo já foram para as cartas e sabem do que eu estou falando. Então imagine você numa situação da espiritualidade, pegar uma carta que diz assim, faça mais orações que você está precisando e a partir dali você faz as orações, Bia. E você começa a mudar seu campo das infinitas possibilidades para muitas coisas positivas, porque você estava esquecendo da espiritualidade de modo geral, seja religiosa, seja católica, evangélica, não importa. A carta terapêutica, ela não vai tirar você nem colocar na religião, ela apenas vai fortalecer a sua fé, fortalecer a sua saúde, fortalecer a comunicação, fortalecer os laços de família que todos vêm para cumprir, entende? Perfeito. Então é mais uma sugestão, né? Um aconselhamento do que um poder decisório mesmo. Isso. Porque não é macumba, né? Como o povo diz, isso é macumba, né? Mas não tem nada a ver, gente. Macumba é um instrumento musical muito bonito, então não é isso também, certo? Ninguém faz o mal pelas cartas, não existe isso, só faz o bem. Então estamos aqui mostrando de forma tão simples, né? Como os diversos tarôs, cartas podem auxiliar no seu dia a dia, mostrando. Inclusive você pode tirar uma carta, minha carta hoje vai ser, por exemplo, vou dar um exemplo aí para vocês que estão em casa. Você vai tirar uma carta
e vai perguntar um campo da sua vida: o amor, o dinheiro, a Saúde. família, saúde, pronto. Então vem o que? A carta da torre. A carta da torre na saúde mostra o que? Cuide mais da sua, faça atividade física e cuidado inclusive com as articulações, cuidado com a quantidade de afazeres, você pode estar cansada mentalmente e você descanse mais. Bem minha cara, né, minha gente? Bem minha cara. Então é isso, ela vem para dar um conselho. Você viu que ela diz que você vai morrer, né? Isso. Ela diz o quê? A torre é a carta da destruição. Você pode ir, eu vou destruir, vou cair. Não. Mostra que você precisa ter mais cuidado com as articulações, cuidado para não escorregar, não cair. Uma pessoa um dia desse eu veio para uma carta e eu disse assim: cuidado, não escorregue. Então o que é que diz assim? No outro dia ela ligou para mim: eu escorreguei e caí, mas a carta mostrou, né? Sim. Então é ficar mais atento para que você, em pequenos gestos, às vezes até nos afazeres domésticos, você pode escorregar e pode torcer um pé, por exemplo. Então a carta da torre mostra assim: tanto cuidado com essa questão dos tendões, também como do cansaço físico. Sim. Então relaxe, vá à praia no final de semana e está tudo certo. Fica Não foi com bom? sol e lua. Então, e assim, é por isso que falam que as cartas não mentem, porque é bem isso, né? Eu comecei a fazer atividade física tem mais ou menos uns 15 dias, e aí eu tô cuidando, porque eu gosto muito de doce, e aí minha iridóloga já disse que minha íris do olho tem tendência a pessoas, né, lá na frente poder ser diabética, minha família tem essa carga também, diabetes, enfim. Então vamos quebrar, e as cartas mais uma vez vêm para dizer que eu tenho que ter cuidado com essa saúde. Então, assim, justamente elas não mentem, né? Às vezes as pessoas sempre falam mesmo: depois falo o que eu não quero, mas espera aí, na vida a gente só vai escutar o que a gente quer. Exatamente. É o conselho, né? é o puxão de orelha do pai e da mãe que você precisa tomar aqui na frente de uma pessoa que você nem conhece e que vai olhando sua vida e como é que ele sabe isso tudo. Tem que confiar no terapeuta, né? Exatamente. Também. Então, eu sempre aconselho e as pessoas sempre têm dado esse feedback de as coisas realmente precisavam mudar, às vezes, de eixo. E quanto tempo, mais ou menos? Pode ser uma consulta? Uma consulta. De 30 minutos a 1 hora, 1 hora e meia, independe de... Não tem essa não questão tem. tabelada, né? Pode ser também para você puxar uma carta como você puxou e o aconselhamento diário. Existem vários métodos de jogadas. Eu mesmo jogo 6 tipos mais ou menos de jogadas. Tem aquele de respostas de sim e não. Tem um método de 5 cartas. Tem passado, presente e futuro. Tem essa mandala aqui que a gente passa 1 hora tirando a carta. Porque quando você mexe em cada campo desse, por exemplo, aqui tem o eu, personalidade, o dinheiro, comunicação, família, os talentos, os trabalhos, saúde, casamento, transformação, espiritualidade, carreira, projetos futuros e inconsciente. Dentro de cada a vida campo toda, né? é a vida da pessoa toda, né? De 1 a 12 você trabalha aí essa questão e as pessoas quando entram em determinados campos, elas fazem mais perguntas e nós vamos tirando as cartas e colocando e perguntando e vai seguindo mesmo. Então tem essa flexibilidade. Existe essa flexibilidade. Às vezes a pessoa se dá por satisfeito. Pronto, você já falou a mandala, tá bom. Mas as outras querem aprofundar, digamos, no relacionamento, né? Sim. Então é um casamento, ela quer saber mais e nós vamos tirando mais cartas, complementando, para dar aquele alerta que precisa ser tomado dentro Perfeito. desse âmbito que foi perguntado. E uma coisa, Fábio, quem é que decide a escolha do oráculo? Você acredita que é uma intuição do terapeuta ou você acredita que é a pessoa mesmo que faz essa escolha? Como é que acontece? Então, quando a pessoa nos procura pelas cartas, a gente já sabe que vai ser o oráculo utilizado. Esse, por exemplo, eu estou usando o tarô mitológico, né? O tarô mitológico, ele é um completo. Ó, aqui, gente. Tem várias imagens que vocês fazem os estudos de Exatamente. cada imagem. Cada né? imagem dessa corresponde. Não é adivinhação, Não né, é Fábio? adivinhação. No caso aqui do mitológico, nós vamos para a mitologia e tem toda a história correspondente a cada personagem. Por exemplo, Ó, aqui. Então, tem um livrinho, Fábio, de cada um deles. Cada carta ele vem acompanhado de livros para que você possa utilizar na sua casa, fazer seu estudo. Esse aqui você tá é o egípcio, né? Lindo, ó. Esse é com fios de ouro. Então tem para várias situações. Esse daí é bem interessante também. E esse aqui assim- que foi feito pelo Jean, nosso amigo design, aqui é um cara. Que lindo. Tá vendo É isso aqui? o de pérola. Esse é o tarô dos orixás, que foi o Jean que ilustrou também. Lá De do candeeiro Águas, ilustrado. do candeeiro ilustrado. Esse aqui também foi o Jean que ilustrou, que é com cartas coloridas terapêuticas. E você vende
onde é que vende esses? Esse daqui é lá no Água Jaruanda, tem também, para quem quiser, certo? Aí compra o livrinho, faz o estudo, né? Isso, faz o estudo. Mas você também faz o curso, né? Isso, eu sou facilitador de cartas terapêuticas e tem o meu site também que as pessoas podem entrar e ver quando é que eu estou fazendo cursos. Sempre tem lá o calendário semestral dos meus cursos de cartas terapêuticas. Perfeito. Já vi que chegou pergunta, então peraí, gente. Vamos lá, né? Então, chegou assim, a gente acabou de falar nesse assunto, né? Se vê alguma tragédia nas cartas, como a morte, é melhor, então, não avisar para não amedrontar? Ou é melhor avisar? O que é que você sente como terapeuta? Nós não podemos falar assim, você vai morrer. Eu até brinquei assim, todo mundo vai morrer, mas existem trajetórias que você pode mudar o percurso de sua vida. Sim. São os livramentos que podem ser. E se a carta, ela vem com a carta da morte, num determinado momento da saúde, com as cartas vizinhas nós vimos, então o que é que a gente faz? Nós alertamos sem dizer que existem posturas na sua vida que você pode modificar. Às vezes é uma viagem que a pessoa quer fazer, às vezes ela está muito afoita, então você diz assim, olha, é um momento de você ficar mais reclusa, procure seu eu interior, faça orações, se conecte. Se a pessoa tiver uma orientação espiritual, faça a novena de Miguel Arcanjo dos 21 dias, faça a limpeza energética. Então, nós vamos alertar. Se nós recebemos, das cartas a possibilidade de acontecer isso, então é porque ele está dizendo que você pode mudar. Sim. Porque senão ela não mostraria, não é, Bia? Sim. Então ela não mostraria porque não seria permitido. Mas se mostra, é porque é permitido você mudar o seu percurso. De repente você está sendo uma pessoa que não está dando valor à vida, você está tomando atitudes viciosas que fazem com que você possa realmente seguir antes do momento. Sim. E aí você pode procurar e mudar a sua postura, e as cartas vêm para mostrar isso. E assim, Fábio, é muito interessante frisar para as pessoas que estão, que podem ser terapeutas, como também possam ser pessoas que tenham vontade de fazer um curso ou vontade de comprar um livro, de tarô. E aí a responsabilidade que é, porque você está tocando e, de uma certa forma, olhando um pouco cada campo da vida da pessoa. Então precisa dessa responsabilidade. A ética terapêutica, o sigilo também. É fundamental. E assim, essa questão da morte, eu acho assim que mesmo que possa vir, você tem que saber como falar. Exatamente. Porque eu conheço pessoas que já falaram, não, porque fulaninho vai morrer, barará, enfim. E assim, e o quanto mexe ali com aquela pessoa. Exatamente. E o quanto aquela pessoa fica triste. Então tem que ver como é que pode falar, o que é que pode fazer. Porque uma coisa é falar, vai morrer? Peraí. Não. Olha, apareceu aqui uma carta que diz isso, mas que você pode fazer uma oração e barará, barará. Você conduz, na hora você vai, busca sua inspiração, sua matriz terapêutica, e você sabe conduzir. Por isso que é muito importante a ética terapêutica. Perfeito, exatamente. perfeito. Então, só um minuto. Aqui. Chegou mais uma. Qual a diferença entre as cartas terapêuticas e o tarô dos orixás? Pronto. O tarô dos orixás, ele é um conjunto de cartas baseados nas forças da natureza que se chamam orixás. Aqui, por exemplo, nós temos esse tarô lá do Água Jaruanda, que é o Pérolas de Orixás, que ele trabalha os orixás, eles trabalham as forças. Ele trabalha também cartas gnomos, silfos, salamandras, os elementais, trabalha a força dos caboclos. Então, ela busca a natureza da religião brasileira também, de outras questões. Já as cartas terapêuticas, elas vão para um estudo mais baseado nos arcanos desenhados, que podem ser a carta de Waite, a carta de Marcélia, a carta de Osho, por exemplo. Ela está um perfil mais terapêutico. Como o outro também você pode puxar o perfil terapêutico, mas elas são diferentes. Para que você seja considerado um tarô, deve existir, como eu falei, os 22 arcanos maiores. E ao todo são 78 cartas. E arcanos é? Arcanos são segredos, são os arquétipos também. E o que acontece? As cartas ciganas, elas não são tarô, elas são cartas, porque elas não têm 78 lâminas e não têm os 22 arcanos maiores. É por isso a grande diferença. Do baralho cigano. Isso, o baralho cigano para o tarô. Quando você fala tarô, deve corresponder 22 arcanos maiores mais as cartas complementares.
certo? Então as cartas terapêuticas, elas trabalham também outras questões também, como por exemplo, você identifica aqui na carta da saúde a possibilidade de a pessoa tomar um chá, fazer uma terapia. É bem interessante, né? Coisa que o Pérolas de Orixás também tem. Já outros você pode não ter essa orientação. Mas quando você fala da terapia, você, além de trazer a pessoa, o consulente para cá, você também pode prescrever um floral, como nós fazemos com os florais de Lara, que tem as cartas. Pode colocar a pessoa para tomar um reiki, uma massagem. Então, existe essa capacidade de você conduzir a pessoa para um tratamento alternativo mesmo. Então, sugerir também outras terapias que possam estar integrando aquele ser. Agora, sim, Fábio, tem assim, essa questão da mandala, né? Sim. Essa mandala vende para... Todos podem ser utilizados ou não? Todos os tarôs, cartas... Podem, então a pessoa pode comprar o tarô e pode comprar essa mandala. Exatamente, essa mandala, porque ela é bem interessante, que ela já vem do campo da casa 1 ao 12, é a mandala astrológica, essa que você pode, inclusive, quem entende de astrologia e de numerologia, fazer o casamento, né, entre as cartas e essa mandala astrológica. Tem pessoas que usam as runas também, pode utilizar. Então, imagine que você pode fazer várias coisas aqui, inclusive uma sessão de coaching nessas cartas, né? Nós fazemos também o coaching sistêmico com cartas terapêuticas. Eu utilizo esse sistema também, em que você vai trabalhar nas cartas vários pontos de sua vida também. E Fábio, ele tem a página do Facebook, que é Fábio Dantas, né? Ele tem um site, que é fabiodantasterapeuta.com.br, os dois. Os dois, .com.br, tá? fabiodantasterapeuta.com.br, que lá ele tem um blog, em que nesse blog ele explora um pouco de cada campo terapeuta que ele é, né? Ele já falou um pouco dos florais. Então ele tá trazendo artigos. Ele tem livros para vender, né? Online também. Cura pela Fé, que foi lançado dia 2, né? Sim, são orações que você pode estar fazendo diariamente para estar curando mesmo todos esses aspectos da vida. Fábio, ele tem... Peraí que eu esqueci o que eu ia falar, meu Deus, peraí. Sim, enfim. Aí ele tem o site, então vocês podem seguir. E se vocês quiserem o número dele para marcar uma consulta, tem lá na rede de parceiros da Rede Ser Integral, lembrando o site redeseerintegral.com.br. Lá vai ter em cima Rede de Parceiros, é só escrever Fábio Dantas, vai ver o número dele para marcar uma consulta. Ele é muito sério no trabalho que ele faz. Eu digo isso porque eu conheço, eu já fui para a sessão e eu conheço também esse sigilo terapêutico que eu acho super importante, né? Independente da terapia. Então, quem quiser, convido pela Rede Integral. Fica um preço muito acessível. Então, quem não é cliente, vamos lá ser. Então, é só entrar no site que vocês vão ter acesso. O Fábio é muito disponível também para tirar dúvidas e conversar um pouquinho com ele, tá bom? Tá, perguntaram sobre as cartas na consulta do floral. Sim. Né, de Berenice, né, que somos terapeutas, meu professor. Também. Inclusive vou dar um curso sexta e sábado, né, de florais de Lara, que a gente trabalha com cartas terapêuticas com florais, traços de personalidade e saúde, e a partir da consulta dessas cartas dos florais e essências de cristais, nós fazemos, eu trouxe até aqui, né, uma pedra, uma ametista linda aqui, nós fazemos a fórmula, como você também, para que as pessoas trabalhem durante um mês esses traços de personalidade que precisam mudar, como vários, insônia, depressão, problemas de saúde mesmo, e demais assuntos. A gente faz a consulta com as cartas e prescreve o floral. Só que eu acredito, Fábio, que é uma grande diferença, né, dos tarôs para as cartas de Berenice, né, de Lara, é que nas cartas já são escritas. Isso, né? Isso. Então aqui existe um estudo de um livro, né, de uma abordagem, e que você vai conciliando. Exatamente. Nas cartas de Berenice, o que é que acontece? Lá tem escrito o que é que aquele cristal ou aquela flor representa. Nós temos a foto do cristal aqui na frente e atrás você tem as características desse cristal, né? Desse cristal. Por exemplo, o quartzo rosa
tem a pedra do quartzo rosa, ou a própria ametista, como se tivesse a foto. E aqui atrás, o que é que a ametista trabalha? O que é que a ametista representa? E também tem as flores. Por exemplo, o crisântemo. Então, o crisântemo a gente vai trabalhar a questão de desapego, né? De se livrar do passado, dessa carga emocional que você não consegue, você se separou, mas não para de pensar. Então, o crisântemo ela vai libertar você para que você possa seguir em frente, né? E colher os louros da sua vida, né? As outras flores. Eu adoro duas, assim, são as minhas favoritas, assim, no sentido de eu sempre coloco no meu floral, que é rosa branca e rosa amarela. Sim, gosto muito da turmalina negra que nós tomamos e evita ataques energéticos, Perfeito. espirituais que nós estamos propensos a ter no nosso dia a dia mesmo. Às vezes é um pensamento negativo que vem e nós colocamos o floral e já estanca aquele pensamento e já vai embora com a turmalina negra e vai embora, né? Vai embora. É isso aí. E aí, outra coisa. Aí falaram, quais são as cartas abordadas no curso? Quais tipos de cartas dessas você faz o curso? O curso eu dou com as cartas terapêuticas abordadas, são os 22 arcanos maiores. Então nós passamos geralmente de 1 dia e meio a 2 dias só estudando cada arquétipo desse aqui. Então nós estudamos a torre, a temperança, o hierofante, a força, a estrela, a morte, o imperador. E após esse estudo bem aprofundado de cada carta, o que quer dizer cada imagem dessa, nós vamos ensinar os métodos de jogada, como você viu dentro do... Se cair aqui a carta da torre no dinheiro, por exemplo, então já não é coisa muito boa, entendeu? Sim. E aí mas se que cai... pode melhorar, né? Que pode melhorar. Porque tem uma frase que eu gosto muito, é assim, aquela, né? Os oráculos não têm erros nem acertos. Exatamente. Tem sugestões, enfim, Exatamente. que podem Se cai a ser carta da torre no mudadas. dinheiro, então nós vamos perguntar o que é que ela está fazendo que o dinheiro está saindo. Então aí a gente para e a pessoa vai pensar e vai pegar mais cartas para ver o que é que vai acontecer. Entende, Bia? Sim, perfeito, Fábio. Tem alguma maior demanda aqui das cartas? As pessoas procuram mais primeiro o quê? lugar, relacionamento, né, Bia? Segundo lugar, o dinheiro, claro, né? Depois a saúde e a família, né? A pessoa Mas de complemento. complementa, porque a família também está ligada ao relacionamento. Sim. Mas principalmente o campeão de perguntas é relacionamento. Lembrando que independe de religião, se você tem vontade de ser um terapeuta de cartas, né, pode entrar em contato com o Fábio, que ele pode te passar as orientações. Para você que tem vontade de fazer uma sessão de cartas terapêuticas, para saber como está a sua vida, como você pode melhorar, tem Fábio aqui do lado, né? Tem outros parceiros também Várias na pessoas que já rede. fizeram curso comigo, que estão jogando Isso. cartas. Com 2 dias você pergunta, Bia, e eu faço 2 dias o curso sai? Eu digo a todo mundo, sai. Aí as pessoas ligam para mim, mas disseram que tem que ter intuição, tem que ter a cigana, tem que ter isso. Não tem que ter nada. Tem que entrar no curso e aprender e pronto. Receber o material, estudar, tirar dúvida e começar a jogar em casa para as amigas. Daqui a pouco você está ajudando muita gente, né, Bia? Gente. E aí é só entrar novamente no site www.redesemintegral.com.br, que lá vai ter a rede de parceiros. Você escreve Fábio Dantas, vai aparecer todos os serviços que Fábio atende e também o número dele para você estar marcando a consulta, tá bom? O Instagram dele, o Facebook. Facebook, a página é Fábio Dantas. E vocês vão ver minha foto lá. Isso, e também tem um site, que é fabiodantasterapeuta.com.br, que lá tem um blog maravilhoso para esclarecer. Então, gente, muito obrigada. Só lembrando, a Rede Ser Integral, ela facilita esse contato entre o cliente e o parceiro, como o Fábio, né? Possibilita que você entre na consulta de Fábio por um valor muito mais acessível. Isso. Então acessem, quem tiver dúvidas pode falar, lá tem um chat online, certo? Então podem tirar suas dúvidas, estamos aguardando vocês. Quem tiver interesse em abrir essa mandala terapêutica, é só entrar em contato com o Fábio Dantas, que o número dele está disponível na rede de parceiros da Rede Ser Integral. Que a nossa intenção é essa, da Rede Ser, levar por um preço módico para todos vocês esse conhecimento de pessoas que podem ter acesso a essas informações e nós ajudarmos também essa pessoa, né, Bia? Porque é autoconhecimento essa ferramenta. E entrem também no meu site e curtam minha página no Face
Fábio Dantas, que lá eu vou colocar diariamente dicas para você de cartas e várias outras terapias também. Isso, e no YouTube, né, Fábio? Tem no YouTube várias também, dicas no canal, isso. No Água de Aruanda também eu tenho alguns vídeos já mostrando que ferramentas você pode utilizar para seguir e se livrar de energia, se livrar dessas situações que atormentam você. Isso. E vocês porque, olha, perceberam? o universo é próspero e abundante e tem para todos. Então, se você está passando por uma situação, lembre, o universo é próspero, peça e receberá. Foi o que Jesus disse, né? Pedir e receberá. Então, tudo tem que vir com facilidade, alegria e glória. Não é isso? Então, gente, quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá? Estamos disponíveis. Só temos que acabar porque passou muito do nosso horário mesmo, mas nos encontramos em breve. Lembrando e ratificando que é muito simples uma sessão. Você viu que o Fábio falou várias coisas e ele não está incorporado. Não estou ainda aqui. Você viu que foi uma coisa bem leve, foi todo o estudo que ele fez dessas cartas para poder falar com a forma mais leve possível, certo? Então, independe de crença, de religião, tá? E que vocês possam ter acesso sim, porque isso está disponível para todos. Exatamente. Né? Então, aqui um abraço gigantesco e até a próxima. Né, Fábio? Até muito mais. obrigada Ele por volta estar em aqui. janeiro e a gente se encontra no meu site e na minha página no Facebook. Isso. Aproveitem, gente, que esse conhecimento é muito lindo e eu amo. Beijo, beijo. Até a próxima. Levar uma vida saudável é um desafio e tanto. Só não precisa ser tão caro. Ainda bem que descobri a Rede Ser Integral. A partir de R$ 9,90 por mês, consigo descontos em alimentação saudável, atividades físicas, terapias holísticas e até profissionais integrativos, sem carência nem limite de uso. Para ser cliente foi muito fácil. Escolhi um plano no site redeserintegral.com.br e fiz o cadastro. Foi rapidinho. Agora, sempre que quero um atendimento, vou na rede de parceiros disponível no site, confiro as empresas e profissionais credenciados e pronto, garanto ótimos descontos. Seja Integral, sua saúde agradece e seu